Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo. A gente vem trazendo um corte aí do jogo aberto e sim, o nosso menino Estevão tá indo embora, mas ele deixou bem claro que não é um adeus e sim um até logo. Então, com certeza, o Estevão volta ainda ao Palmeiras para nos dar muita alegria. Então, você que não é inscrito aqui, dá aquela moral pro canal, se inscreva e bora tocar o vídeo, rapaziada. O Palmeiras dá adeus não apenas ao torneio, mas também a um dos destaques do time. A partida aqui na Filadélfia marcou a despedida do Estevão, que vai justamente para o Chelsea, num roteiro que só mesmo o futebol é capaz de desenhar. Para a joia alviverde fica o mix de sentimentos, o amargor da derrota e o orgulho pelo dever cumprido. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. Foi o clube que me abriu as portas e que onde eu fui feliz, cara. Fui muito feliz no Palmeiras. Eu e minha família sabe o quanto a gente é grato ao Palmeiras, ao Abel, aos jogadores, por tudo que eles fizeram por mim, porque sentimento mesmo é de gratidão. E com certeza vou levar o Palmeiras no meu coração pro resto da minha vida. Ninguém imaginava que depois de mais de 80 jogos no Palmeiras, o último seria logo contra o futuro clube. O Chelsea vem aqui e compra-nos o nosso melhor jogador. O que é que vocês querem que eu diga mais? A fala é de quem acompanhou os primeiros passos de Estevão no profissional. Agradeço a Deus todos os dias por ter colocado a Abel na minha vida. Porque eu lembro que até hoje a primeira vez que eu subi ele chegou. Se você não marcar lateral, tu não vai jogar. Então foi onde eu amadureci realmente, sabe? A jogar, eu falo que ele me ensinou a jogar taticamente. Foram 27 gols com a camisa alviverde e incontáveis conexões. A gente agradece ele, né, por todo esse tempo de convivência. É um garoto muito jovem que vai aprender muito ainda, vai tá só começando a sua jornada no futebol. Fez uma grande partida, fez um gol que nos ajudou muito. Eu em especial convivi muito tempo com ele, principalmente aqui também, e desejo para ele muito boa sorte na jornada dele, que ele seja muito feliz, que ele possa atingir o mais alto nível. Agora novos laços começam a ser formados. Eu disse após o jogo que estávamos ansiosos para tê-lo conosco, mas ele não entendeu uma palavra do que eu disse. As cobranças agora virão de uma torcida com tons de azul e branco. Com jeito de Messinho e futebol de Estevão, ele tem tudo para corresponder. Vamos falar do Palmeiras agora, depois da realização da campanha no Mundial de Clubes da FIFA. Já se despediu do Estevão. Eu ia falar se despedindo, já se despediu. Vamos acompanhar o que disse o Estevão depois da eliminação e já pensando, obviamente, no seu futuro clube, no Chelsea. Vamos lá com o Estevão. O que você teria feito de diferente, na medida do possível em campo, para ter ajudado o Palmeiras a sair com esse resultado, além desse gol? O que para você faltou para que esse algo a mais colocasse o Palmeiras na próxima fase? O que para você acha que faltou? Outra pergunta para você. Talvez segurar um pouco mais no meu campo no momento que o Palmeiras empata. Aquele último ímpeto que talvez pudesse fazer com que o Palmeiras conseguisse esse bom resultado. Pelo menos é a minha visão. Eu queria saber a sua, por gentileza. Vamos lá. Bem, eu não vou abrir do meu coração porque da última vez eu falei coisa que vocês jogaram por outra coisa. Mas uma coisa que meu pai fala, Abel fala, ele quer um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo. E hoje foi isso que eu fiz. O mais importante hoje. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora e, orgulho imenso de fazer parte desse grupo. Agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras proporcionou na minha vida. André Donk.
Achei bem aumentada a coisa, assim, né? Uma reação até a mais, a risadinha, tudo mais. Eu entendo a frustração do Estevão em relação a outra declaração, isso eu concordo com ele, que acho que se fez muito barulho de uma declaração natural de um jogador de 18 anos, que tem muita coisa acontecendo, e é difícil concentrar, acho que ele não faltou profissionalismo nem respeito ao Palmeiras, então eu entendo que ele tenha levado um pouco disso, mas, assim, acho que foi muito mais em cima do momento. Sinceramente, acho que foi uma reação a mais do que em relação à pergunta. E a frustração, acho que sobretudo da forma como foi o jogo, né? Porque o Palmeiras teve um crescimento no segundo tempo, no momento que consegue o empate, estava melhor no jogo, o jogo fica aberto. Acho que o Chelsea jogou melhor durante os 90 minutos, a classificação do Chelsea é merecida. Mas o momento em que sai a eliminação do Palmeiras... um momento bom do Palmeiras no jogo, né? Bom do jogo e de um gol muito, assim, de infelicidade, né? Muito azar pelo desvio, do Everton não conseguir ali pegar, não achei falha. Acho que era uma bola que ele, pelo padrão do Everton, acho que ele até conseguiria defender, mas muito difícil. Às vezes a gente olha pela câmera lenta e sugere uma coisa muito potencializada ao que realmente é ali na velocidade natural do lance. Mas, enfim, acho que o Palmeiras, eu olhava na fase de grupos e tinha uma sensação, olha, ok, passou em primeiro, dentro do objetivo era o que se esperava, foi positivo, mas o desempenho não era convincente na fase de grupos, apesar do bom jogo contra o Porto, mas foi caindo. Só que você olha o mata-mata, e aí eu acho que o Palmeiras, em todos os sentidos, termina o Mundial com um balanço positivo. E aí, em todos os sentidos, acho que em desempenho, sobretudo pelo segundo tempo que faz com o Chelsea, é o grande jogo contra o Botafogo. Você chegar às quartas de final, acho que é um objetivo bem sucedido, sem falar em termos financeiros. Então, o Palmeiras evoluiu ao longo da competição, do mata-mata, e eu vejo como um balanço positivo, apesar dessa frustração, da forma como termina, a forma como se deu o resultado. Porque, como eu falei, acho que o Chelsea mereceu. O primeiro tempo não ter terminado apenas 1-0... Você elogiou, e eu concordo com você, o segundo tempo do Palmeiras, mas o primeiro tempo eu achei muito ruim. Não, foi ruim. Eu destaco a evolução. O primeiro tempo do muito Palmeiras. O ajuste que foi feito, acho que a evolução que o time teve durante o jogo. Então, e de um adversário melhor. Olha o quanto de dinheiro que o Chelsea gasta a ponto de pegar o melhor jogador do Palmeiras agora. Então, acho que mais pela evolução durante o jogo, porque o primeiro tempo, de fato, se tivesse terminado 2-0 para o Chelsea já encaminhando a classificação, não seria nenhum absurdo, mas tem a melhora. Então, acho que de uma forma geral, a gente olhando os 5 jogos do Palmeiras, tudo o que aconteceu, nível de dificuldade, eu avalio como positivo a participação. Sobre o gol, o segundo gol, né, que decidiu o jogo, queria ouvir também a Mari, o professor Celso Zelt. Eu vi muita gente falando, foi um frango absurdo. Eu não penso assim, realmente. Eu vi o desvio ali no GI que muda a trajetória da bola, muita gente dizendo, não mudou nada a trajetória, para mim mudou. Mas ainda assim, apesar do desvio que muda a trajetória da bola e engana, atrapalha o Everton, eu vi falha dele, não vi frango. E para mim tem uma diferença, entre falha e frango. Mas houve falha na minha visão. Até porque é o Everton, né? É um goleiro de qualidade. Um goleiro e a lamentação dele ali também. Você vê, ele sente. O goleiro sente na hora, quando ele poderia fazer algo a mais. Eu acho que foi esse o caso. É claro que o histórico do lance, o desvio, a situação... falha, frango ou nenhum dos dois? Não, frango não, mas é uma falha. É uma falha porque ele poderia ter tido uma outra atitude. Foi um lance muito rápido, mas se a gente for justificar também todo o desvio, nunca haverá falha. Foi uma falha, eu acho que o Everton também sente isso. O time sentiu isso, a cara dos outros jogadores. É requinte de crueldade porque é um momento do jogo que, se o Palmeiras não estava melhor, pior também não estava. Não foi o massacre contra o imbatível time europeu. Não foi a história desse jogo. Também acho que o Chelsea foi melhor, mas o principal trunfo do Palmeiras é como ele gerencia a sua vida. O mundo não acabou por isso. O Palmeiras gerencia a sua vida muito melhor do que qualquer outro time brasileiro ou sul-americano e agora vai para outra. E eu acho que o caso da entrevista aí pegou-se ar, primeiro por quem fez a pergunta, que foi o Facincani. A pergunta é uma pergunta comum, o que poderia ter sido feito a mais? Eu só trocaria para quem foi feita a pergunta, porque essa pergunta é direcionada para o Estevão. A gente acabou de mostrar o golaço que ele fez do empate.
você colocar a responsabilidade da caminhada do Palmeiras no Mundial em cima de um garoto de 18 anos, não acho legal. Então, acho que direcionado ao Abel, o que você poderia ter feito de diferente, acho que ali o treinador consegue ter mais respostas. Tem um bom ponto, Mari. Do que você direcionar essa pergunta... Porque a pergunta foi feita, o que você poderia ter feito diferente? Mas o menino está aí na vida, né? Ele tem que responder esse tipo lógico, de coisa. Claro, total. Você não vai poupar, porque... Eu também acho que, para quem fez de diferente, porque ele fez de diferente. Exato. Ele tirou do chapéu um coelho da cartola ali, calando a boca de muita gente. Eu acho que essa última impressão acabou essa história de que o menino não era capaz de fazer isso. Foi uma despedida à altura. Mas aí tem um histórico de ironiazinhas entre quem pergunta, entre quem responde. Aí chama o Abel e cochicha. Isso foi bem desnecessário. Sabe, os dois lados aí, os dois lados que eu digo, inclusive a imprensa em geral, parte da imprensa, a relação já estava envenenada, né? Por aquilo que o menino falou, que o Estevão falou da outra vez. Mas agora é bola para frente, ué. Sai o Estevão como saiu o Hendrick, como saiu o Gabriel Jesus. O importante é você ter uma estrutura para a vida continuar. Como saiu o Danilo. Palmeiras tem essa estrutura. Palmeiras é o mais estruturado clube sul-americano e brasileiro, talvez ao lado do Flamengo, e a vida não acabou. Tem os memes, tem as brincadeiras, tem ou não tem mundial, tem toda essa coisa de torcedor, mas como instituição, o Palmeiras está no lugar certo, no caminho certo. Sim. Mais ou menos o que disse a presidente Leila Pereira, obviamente também ironizando, devolvendo as brincadeiras, zoação que o pessoal faz, ou fez, ou está fazendo em relação ao Palmeiras ter sido eliminado, ela devolveu também na mesma moeda, falou, olha, quem não chega aqui, quem não disputa os mesmos campeonatos, ou quem vive de glórias do passado, tarará, não liguem para isso, vamos continuar lutando. Com brincadeira ou não, com zoação ou não, é um fato. O Palmeiras vai continuar lutando pelos principais títulos. Não sabemos se vai ganhar, mas que vai lutar, vai. Não vai? É candidato muito forte a estar no próximo Mundial. Seja quando for realizado o próximo Mundial, assim como o Flamengo é um outro candidato forte. É só essa pergunta aí, se ele deixa como ídolo. Eu tenho uma visão que o conceito de ídolo mudou. Né? O ídolo hoje em dia ele é muito mais eficaz do que eficiente. Antigamente, como assim? Ele resolve no tempo que ele passou por lá. Antigamente, ídolo era aquele cara que jogava 10 anos, né? Tião e Rivelino era o meio-campo lá do Corinthians quando eu era criança, quando eu era adolescente. Hoje não é mais assim. Ele passa por uma formação, né? É. Ele não é um meteoro que cai. Exato. Hoje o ídolo é mais rápido. Nós tivemos vários ídolos rápidos nos últimos tempos no Brasil, né? Que jogaram muito menos tempo do que se jogava antigamente. Então, nesse contexto, o Estevão deixou sua marca como ídolo também do Palmeiras. Faltou essa coisa de uma participação mais efetiva em jogos importantes, grandes títulos, mas não deu nem tempo. Eu tenho dúvida, até ouvindo vários palmeirenses, se realmente ele deixa como ídolo. O ídolo tem a ver às vezes não, mas a maioria das vezes tem a ver com conquista, com título, com jogos importantes, não é? Concordo, mas fato, assim, é um nome que o torcedor vai lembrar. Sim. Nossa, lembra do Estevão? E vai deixar saudades, pelo menos agora, diretamente. O Palmeiras pode ir ao mercado, pode formar novos Estevãos, pode ter uma vida após, mas é o jogador que na última temporada mais impactou na equipe. Olha, 83 jogos na carreira dele como jogador do Verdão, aí no time profissional. Então, são 65 como titular, 27 gols e 15 assistências. Foi campeão brasileiro em 2023, mas não era titular, né? Não é. Não é. É o Brasileirão do Hendrick. Ali o Hendrick se destacando. O Estevão estava no elenco, mas praticamente não jogou muito pouco. E no Paulistão de 2024 também campeão. E bola de ouro do Brasileirão 2024. A amostragem é muito pequena, né? E, obviamente o Brasileirão 2024 ele foi o bola de ouro e tal, mas ficou marcado como título do Botafogo. Eu acho que ele será lembrado. Tem um caso similar do velho Mazola, nos anos 50, no Palmeiras. Ele foi embora muito rápido. Mas ele é lembrado, tecnicamente, pelo que ele representou numa época em que o Palmeiras até nem estava tão bem quanto agora, não conquistou títulos. Mas todo mundo se lembra que o Altafini Mazola passou pelo Palmeiras. E o Estevão
pode voltar a jogar no Palmeiras. Claro. Sim. Pode ser um daqueles ídolos que retornem depois e escrevam um novo capítulo. E o conceito de ídolo é muito particular, acho que para cada um, né? Eu vejo muito ou da conquista ou da identificação. Cara, às vezes tem jogadores que não são tão tecnicamente brilhantes, mas pela lealdade, pelo amor à camisa, pela identificação, ele é ídolo. Então, acho que você tem jogadores que fazem a mesma coisa, às vezes nem é tão protagonista. E esse elenco do Palmeiras, para mim, tá cheio de ídolo, por conta das conquistas e da longevidade do elenco. Então, a meu ver, assim, acho que ele ainda não está nesse patamar, assim, por conta da passagem mais curta. Mas ele, de fato, vai ser sempre lembrado, ele é um orgulho do Palmeiras tremendo. Eu acho que tem tudo, por exemplo, se ele futuramente quiser voltar, acho que ele voltaria para estabelecer uma idolatria dentro do clube, mas acho que é muito pessoal. Eu não vejo, assim, da mesma forma que eu não coloco num patamar de idolatria, eu entendo perfeitamente quem eu coloque, que eu acho que é uma questão muito pessoal. Mas para mim, tem uma questão mais de longevidade e a questão de conquistas de títulos. Por exemplo, o papel que o Endrick teve de 2023 é muito grande aquilo, da forma como foi e tudo mais. Então, acho que é uma questão muito particular de cada um. Mas, de qualquer forma, o nome dele está gravado na história do Palmeiras com muito carinho. Acho que ele enche o torcedor do Palmeiras com muito orgulho. E eu confio muito nesse trabalho pela maturidade que tem, né? Na sequência do Abel, das contratações que foram feitas. Embora acho que vai ter uma dificuldade, porque a gente está falando da saída do Estevão, tanto que tem nota para ser o bola de ouro, como a gente viu nesse momento do Campeonato Brasileiro. E a questão do Paulinho, né? Porque você vê o impacto que ele teve no Mundial e sabendo que ele vai ter que passar por cirurgia, vai ficar um bom período ainda. Então, assim, são duas ausências muito sentidas. Assim, acho que o Palmeiras continua tendo um elenco muito forte para disputar todos os títulos, mas é complicado quando você tem a ausência de dois atletas tão importantes para a sequência da temporada. Ainda sobre a idolatria do Estevão, eu acho que é mais justo compará-lo com casos mais recentes, como Endrick e Gabriel Jesus, que me vem à mente. Eu acho que ele sai tendo feito menos pelo Palmeiras do que fez o Endrick e fez o próprio Gabriel Jesus. O Endrick e o Gabriel Jesus saíram com marcas, além de serem crias da base, da academia, do Palmeiras, etc. e tal, com grande desempenho em títulos importantes. Foi isso. E grandes. Concorda? Sim, os dois casos. Então tem algo a mais. Tem algo a mais. O Estevão pode até vir a ser, e tem potencial para isso, até mais jogador ele pode vir a ser do que o Endrick e do que o Gabriel Jesus. Mas com a camisa dos outros, né? Então. Não com a camisa verde. E falar em idolatria no Palmeiras é muito pesado, porque a fila do pão é enorme, né? Ídolo no Palmeiras, ídolo recente do Palmeiras é o Dudu. Isso não acontece. Já sai de uma maneira conturbada. Porque por muito mais tempo, muitos títulos conquistados. É isso, faltou essa exposição. E na pouca exposição que ele teve, ainda tem esse senão dos jogos contra adversários grandes. Sempre alguém vai lembrar disso. Não é uma fórmula certa, né? Mas, eu digo, não é uma fórmula certa. É ídolo, tem que ter isso, não é matemático. Mas, a maioria das vezes, tem essas coisas de conquistas, né? De o cara ser importante dentro de conquistas, às vezes de ser uma cria do clube, ou de ficar muito tempo no clube e às vezes não tem tantas... Por exemplo, alguém que eu lembrei aqui, o Luiz Fabiano. Alguém tem dúvida que o Luiz Fabiano era ídolo? Nenhuma. Ou é ídolo do São Paulo Futebol Clube? Basta ver como ele encheu o Mas ele Morumbi no dia de semana. conquistou tantos títulos assim, quanto outros, quanto o Dudu no Palmeiras, o Luiz Fabiano no São Paulo. Até porque ele pegou uma época em que o São Paulo não tinha times tão poderosos quanto outros que já passaram no tricolor. Mas o Luiz Fabiano era ídolo. Exato. O Luizito Soares ficou uma temporada no Grêmio. Virou ídolo ou não? Marcante, né? Teve um título, se eu não me engano, campeão gaúcho, não foi? Isso. Virou ídolo ou não? Sim. Pois é. Então não tem fórmula certa. Por exemplo, a idolatria do Luiz Soares no Grêmio é totalmente diferente do Dudu no Palmeiras, não é? Dudu com muito mais títulos e com muito mais tempo. Mas... Cabe em diferentes gavetinhas ali, né? Exato, e tem às vezes a questão da lealdade. Por exemplo, um clube gigante que cai e o cara continua, pra mim, isso ganha muita... Você sobe muitos degraus na escala da idolatria. Marcos. Então, exato, isso pra mim aumenta muito. Ele já... Se não tivesse rebaixamento, ele já seria muito ídolo. Acho que ele ter permanecido aumentou muito mais. Ainda mais podendo ir pra Europa. Então, acho que tem várias coisas que podem adicionar. O que eu acho uma questão hoje atual do futebol brasileiro que acaba por ser uma grande contradição
é pela característica do mercado. Hoje, comprando cada vez mais jovens os jogadores fora da curva. Não dá tempo. Então, eu acho que hoje é cada vez mais raro um jogador fora da curva se tornar ídolo no futebol brasileiro. Claro. Porque ele já está vendido com 18 anos. É por isso. Ali, né? O Estevão, ele tem a primeira oportunidade como profissional em 2023. 2024, ele tem uma participação espetacular no Campeonato Brasileiro, que não é do título, mas já vendido, tem só mais 6 meses. Então, assim, é muito rápido. E esse ponto que o André trouxe, eu acho espetacular. Talvez ou provavelmente o Estevão não teve tempo para se consolidar como um ídolo incontestável do Palmeiras. Por que eu digo incontestável? Para alguns palmeirenses, de repente, ele é ídolo. Isso tem que ser respeitado. Com certeza. E para muitos outros, não. Eu já vi vários outros, inclusive que a gente conhece. Porque não sei o quê, não fez gol decisivo, bababá, só fez gol. O pessoal brincava aí, falava não sei o quê de Cuiabá. Eu acho até um exagero. O Cuiabá só fez gol contra o Cuiabá, enfim. Eu acho um exagero para um menino de 18 anos. Mas é um jogador que será sempre cobrado. Se com 18 anos ele já é titular de um clube com tamanho, com peso da camisa do Palmeiras, ele vai ser cobrado como os outros. Sim. Não é? Às vezes há cobranças mais exageradas ou menos exageradas. Mas voltando ao ponto que você colocou, de repente ele com 1 ou 2 temporadas a mais poderia virar um ídolo incontestável. Não teria nem conversa aqui. O Neymar, por exemplo, no Santos, se não estou enganado, se eu estou enganado me corrijam, primeira temporada dele, ele joga uma final contra o Corinthians e perde. Sim. Sem protagonismo do Neymar. Na verdade, quem apareceu naquela final foi o experiente, monstruoso, histórico Ronaldo Fenômeno, fazendo 2 golaços, inclusive um de cavadinha na Vila Belmiro. Se o Neymar vai embora no final daquela temporada, talvez saísse Seria muito de forma semelhante para o Santista. De forma semelhante ao que saiu o Estevão. Não teve nenhum grande título, tal, babá. O Neymar ficou mais 2 ou 3 temporadas e teve tempo com os companheiros, com o Santos naquela época, de ganhar a Libertadores, de ganhar a Copa do Brasil e de sair como um grande ídolo, não foi? Por isso que eu acho que a comparação mais justa do Estevão é com o Hendrick, é com o Gabriel Jesus, não é com o Marcos, com o Ademir da Guia, sabe? Com o Edmundo, sei lá, quem que você queira colocar. E tem esses ídolos que você falou. Pouco tempo que ele teve para jogar no profissional do Palmeiras. E tem o ídolo da fase da carência também. Tem uma geração de palmeirenses que consideram o Valdívia ídolo. O Valdívia era um importante ponto ali, uma referência técnica no momento em que o Palmeiras estava carente. Isso também é válido. Se a pessoa... Idolatria é você sentir. É mais sentimento do que qualquer régua de conquista, de tempo. Eu falei, não tem fórmula, né? Não tem. E é muito do que representa também aquilo que o torcedor gosta de ver, né? O estilo de jogo do Estevão, jovem, que vai pra cima, que dribla, que faz golaços. Então fica muito marcado isso, né? Fica muito vivo na memória do torcedor. Tem ídolo que não é craque, tem craque que não é ídolo. Depende do DNA do clube. O Palmeiras é um clube muito técnico, da cadência, das academias. Né? A primeira coisa para ser ídolo do Palmeiras é jogar futebol. E tem a questão também de momento de cada um, de faixa etária. Se você perguntar para a garotada aqui que está começando a acompanhar futebol, não tenho dúvida nenhuma que o Estevão é ídolo para todo mundo. É a referência dele. É a referência técnica. Então, acho que também tem... para mostrar como é muito subjetiva essa questão de idolatria, como o professor colocou, de estabelecer uma caixinha. Esse é ídolo e esse não é. A coisa é bem mais complexa. E que mudou muito ao longo do tempo. A nossa análise de ídolo dos jogadores de primeiro escalão, que tem a condição técnica do Estevão, vai ser essa. A gente não vai mais analisar nenhum ídolo de 10 anos, a não ser que seja muito pontual. Os últimos grandes ídolos que nós tivemos foram goleiros. Rogério Ceni, Marcos, o Marcelinho Carioca, um ponto fora da curva, mas você pode colocar o Cássio, o Fábio... Não, mas não só. Mas, por exemplo, no Flamengo teve Gabigol. Então, mas é um caso diferente, né? O Gabigol bateu na Europa e não ficou. O Flamengo de hoje, ele consegue segurar jogadores... Sim, mas virou ídolo no Flamengo. Sim. Mas é uma exceção. É difícil você ter Gabigols por aí. Não tem, o cara vai embora. Não esquenta o lugar. Hulk no Galo. É ídolo. Muito. Ídolo depois. Alguma dúvida? No outro momento da carreira. Na volta, né? Sim. Por isso que eu falei que talvez o Estevão tenha essa oportunidade. Ele pode ser o Neymar do Palmeiras no futuro, jogando um pouco mais, né?
mais vezes, um Neymar mais constante. O falou para mim, para virar ídolo tem que voltar. Volta logo, Estevão. Bate e volta. Vai demorar, né? Acho que vai demorar um pouquinho. Pode acontecer com uma leva. Pelo nível dele, acho que não antes de pelo menos 15 anos, assim, chutando baixo. Tudo isso? Mas... tem potencial para crescer e arrebentar. Tem um potencial gigantesco. Claro. Gigantesco. Daí essa discussão, né? Porque ele tinha potencial para ser ídolo, se tivesse tempo para ser ídolo com a camisa verde. Com a bola que ele joga. É verdade. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro jogo aberto e depois aí a equipe da ESPN, F360. Para a grande verdade que o Estevão poderia ser maior pelo Palmeiras. Mas essa venda muito precoce que virou uma tendência no Brasil, né? Vender a molecada muito cedo. É até igual o Paulinho, que foi vendido pelo Vasco, que estava numa crise, né? Mas o Vasco, ele não tinha grana. O Palmeiras não tinha necessidade de vender o moleque agora. Poderia ter segurado pelo menos mais um ano aí do Estevão aqui com a gente e ter uma construção de uma carreira maior aqui pelo Palmeiras e sim virar um ídolo. Porque aqui ficou a pergunta: o Estevão foi um ídolo do Palmeiras? Cara, eu acho que não chegou a esse patamar, sinceramente. Apenas um menino. Cara, eles tinham que ter feito igual foi feito com o Neymar. Neymar que ficou mais tempo no Santos, conseguiu se consagrar lá. Ganhar na Libertadores. É claro que a gente sabe que ele tem muito potencial, mas não conseguiu ainda mostrar o seu melhor futebol nesse período aqui no Palmeiras. Então, a gente acredita que ele volte pro Palmeiras? Sim. Mas como o Dom que falou aí, né, cara? Bota aí no mínimo de 10 anos lá fora. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Tá com 18 agora, 28. Nem com essa idade talvez ele volte. Eu acho que o Estevão vai crescer muito lá fora. E, por um lado, cara, eu acho que ele não cresceu mais e não apareceu mais no futebol dele por causa do Abel. Sinceramente, eu acho que o Abel escalou ele várias vezes errado. E isso aí a gente entra em outro questionamento. Será que deu pro Abel, cara? Porque esse futebol que ele tem tentado fazer o Palmeiras jogar não tá funcionando mais, cara. Funcionou lá atrás. Mas agora todo mundo já estudou o Palmeiras, já viu como o Abel pretende o jogo. Já tá manjado, cara. Tá manjado o esquema do Abel. E vamos ser sinceros. O Palmeiras não fez uma boa competição. Jogou bem contra o Porto, mas não ganhou. Sendo que o Porto tá lá meio cá. Contra o Al Hilal, segundo tempo foi melhor. Contra o Inter Miami, que é um time super fraco. O PSG, claro, que é melhor que o Palmeiras, sim. Botou 4-0 no primeiro tempo, depois tirou o pé. Então, contra o Botafogo, jogou bem, mas já era um cara conhecido, um time conhecido. Querendo ou não, o Botafogo entrou só com a proposta de se defender. A gente não pode negar. Então, hoje fica o questionamento. Será que já deu pro Abel, cara? Eu, sinceramente, acho que pro Abel, pro Veiga, eles conquistaram muito aqui pelo Palmeiras, foram consagrados com todos os títulos, com a história que eles construíram, mas eu acho que já deu o tempo deles. Porque eu acho que precisa respirar novos ares, porque precisa viver outras experiências. Porque o Veiga hoje já não consegue entregar como entregava antes. O Rony foi lá pro Atlético Mineiro, tem jogado bem. E aqui já não conseguia produzir. Então acho que precisa sim ter uma renovação. E agora o Estevão, bota aí, como o Dom que falou aí, de 10 a 15 anos para voltar. Mas se Deus quiser ele volta consagrado e volta pro Palmeiras conquistar títulos e ele realmente se consagrar como um ídolo do nosso Verdão. Então você que acompanhou o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo. O que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, vai lá, se inscreva.
ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Tendo a possibilidade de hypar esse vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. A gente que fica aqui acompanhando o Palmeiras o dia inteiro, qualquer novidade a gente traz aqui em primeira mão para você no seu canal Verdão Notícias. Valeu, rapaziada, um grande abraço.